povo, boa noite. Boa noite. Isso aqui é para grudar aqui? Ele pega sua mão. Mais distante, né? Você fala. Ah, então tá bom. Ok. Então, já que vocês estão me vendo aqui, significa que está evidente que o pastor José resolveu insistir, me chamar, depois daquela vez. Então, eu vim. Vamos lá. Eu vinha orando a respeito dessa palavra há algum tempo, né? E como é natural da gente fazer, lógico. E é interessante que não era essa aqui que eu queria pregar, não. Teve até um momento que veio orando e tudo, e o interessante é que o que ele me deu para pregar era isso, o tema era esse, mas não era o tema, mas a montagem não era essa, sabe? E aí foi mudando e virou outra coisa, virou completamente diferente, mas o assunto era o mesmo. E foi bem interessante, quer ver? Quando eu começar a ler aqui o trecho que foi separado, vocês vão perceber que a conversa com o pastor José aqui no começo foi rápida aqui, falando sobre nós não podemos fazer a igreja caber dentro de 4 paredezinhas, não podemos fazer isso. Não podemos fazer a igreja caber, como dissemos ali, uma alegoria ali, colocar dentro de uma garrafa e ainda pôr a tampa nela, não podemos fazer isso, em hipótese alguma, né? Mas logo depois a Cátia começou o culto aqui e começou falando, foi o Salmo 108, né, que você usou, mas começou falando sobre adoradores, sobre Espírito Santo. E aí, nesse meio tempo aqui, fomos ouvindo alguma coisa, fomos vendo músicas e tudo isso aí está dentro desse contexto, tudo, inclusive a palavra que eu trouxe hoje. Impressionante, né? Como Deus é bom. Porque se fosse por mim, faria alguma coisa, poderia estar até teologicamente correto e tudo, mas se Deus quer fazer alguma coisa, Ele que faça, porque senão a gente não consegue, né? Então, graças a Deus que Ele nos faz, nos orienta, né? Graças a Deus por isso. Então vamos lá, nós vamos fazer a leitura a partir de João capítulo 4. Para quem conhece, já foi apresentada a mulher samaritana, sabe muito bem o que vai acontecer mais para frente na conversa. Então vamos lá, deixa eu pendurar aqui o meu apetrecho para poder enxergar. Estava me lembrando agora há pouco sobre as pessoas. Fazia muito tempo que eu não via o Sr. João e Dona Antônia, estou comemorando aqui, tê-los visto aqui. Há muitos anos atrás tive o privilégio de ver a Dona Antônia aceitando Jesus na sala da casa dela, na casa do Évito e da Patrícia. E o pastor já estava falando aqui sobre essa paz, essa alegria, né, de ter a presença de Deus. E um pouco antes dele falar, eu estava lembrando do dia que a Dona Antônia aceitou Jesus. Pensa numa mulher feliz, vou te contar, pensa numa mulher que ficou feliz com esse negócio. E mais feliz ainda eu vi ela na semana seguinte, quando ela falava assim, eu fui andando para lá, para cá, fui fazer isso, fui fazer aquilo, e aí eu me lembrava que eu já tinha aceitado Jesus. Ela falava assim, eu me lembro disso muito claramente. Isso ficou inesquecível para mim, foi uma marca. Então, graças a Deus por isso, foi muito bom vê-los aqui novamente. E ver essa família toda, né, toda junta, isso é bom. Ver família junta na igreja é muito bom, muito bom. E vamos lá, a nossa leitura então, João capítulo 4, iniciando ali no versículo 1 mesmo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali, junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, cerca de meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, ou não se comunicavam. Jesus respondeu, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede,
porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Até aqui por enquanto. Então, veja que a mulher samaritana conversava com Jesus sem percepção de quem ele era, não é isso? Ele chega naquela cidade, uma cidade de Samaria, uma cidade onde judeus e samaritanos não se concordavam, não andavam juntos, não concordavam em quase nada. Não concordavam nem sequer em estar um na presença do outro. Então, ele chega lá e começa a conversar com essa mulher e pede água para ela, não é assim? Quando ele pede água para a mulher faz o quê? Questiona ele, fala: como o senhor, sendo judeu, vem aqui e pede água para mim, que sou samaritano? Então ela já deu uma chamada logo de cara. Ela vive a vida dela secularmente, tá? Ela vai vivendo a vida dela normal, ou seja, vai buscar água no poço, vai levar água, eu não sei o que ela fazia com aquela água. Ela fazia comida, ela dava banho em criança ou no marido, não sei em quem mais, o que tinha que acontecer lá. Mas ela tinha que ir lá buscar essa água e trazer. Isso é uma atividade do cotidiano, do dia a dia. É a nossa atividade. E claro que não era só isso, tinha uma vida toda secular. Mas ela estava diante do próprio mestre e ela não conseguia percebê-lo, entende? E para que possa ocorrer um verdadeiro relacionamento com o Senhor, seria necessário um evento que abrisse essa percepção dela. É isso que estava acontecendo aqui. Então, o Senhor vai construindo o alicerce dessa mulher, que vai se tornar uma adoradora logo logo. Certo? Porque até então, ela não está com um posicionamento de adoradora perante o Mestre. Está? Ela está diante de Jesus, está conversando com ele, mas não está com um posicionamento adorador. Correto? Mas Jesus vai construir isso nela agora. Ele pega, chega ali. Enquanto os discípulos foram para onde? Foram para a cidade comprar o quê? Comida, coisa do cotidiano, do dia a dia, da vida secular. Jesus pega e vai lá conversar com a mulher samaritana e transformar ela numa adoradora, certo? Então, o que aconteceu aí? A primeira coisa que aconteceu, veja lá no versículo 9, que está escrito lá no versículo 9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pronto, Jesus quebra essa barreira aqui, que é a primeira barreira, que é a da comunicação. Grupos heterogêneos, grupos com dificuldades, vamos supor que você não goste nem um pouquinho do seu vizinho. De repente Jesus quebra essa barreira e você passa a conversar com ele de um jeito em que seja possível uma comunicação. Entende? Jesus é bom demais para fazer isso, né? Isso é graças a Deus, porque nós somos ruins demais para fazer isso, mas Jesus é muito bom. Ele é muito bom. Então, um grande motivo para você depender de Deus nessa tarefa de se reconciliar com pessoas, certo? Ou até de ser um intermediário na reconciliação com outras pessoas. No caso aqui não tinha intermediário, era o próprio Jesus com a samaritana, certo? Então o que estava acontecendo aqui? Jesus vai lá e quebra essa comunicação, porque ele faz uma pergunta para ela, né? E ela faz uma pergunta para ele: como o senhor, sendo judeu, fala comigo? Entendeu? Mas o que Jesus estava quebrando aqui? A barreira homem conversando com mulher, a barreira judeu com samaritano, a barreira rabino com mulher separada, porque ela era uma mulher separada várias vezes. Então tudo isso aqui tem preconceito, tem medo, tem confusão mental, tem um monte de coisa aqui embutido nessa conversa toda. Lógico que não da parte de Jesus, entendam? É só da parte da mulher. E aí Jesus chega e quebra essa barreira aqui. E aí, quando ela fala isso para ele, ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está te pedindo aqui água, você me pediria e eu te daria água viva. Ele fala algo. A água por si só não é viva, né? Ela não é água, é água. Entende? Se você pega, quando Jesus fala água viva, logicamente ele está falando daquilo que ele vai poder fornecer, da água que ele vai poder fornecer, daquilo que ele vai poder fazer por ela. Trata-se aqui da presença, da própria presença de Deus,
da própria presença do Senhor, onde ele quebra essa barreira. Quebrando essa barreira de comunicação, aí o assunto vai indo mais adiante. Então ele começa depois, onde ele quebra a barreira da fé comum para a fé sobrenatural. Veja o versículo 16 a 19, quer ver? Chega uma hora, antes um pouco do 16, tem que ser um pouco antes, quer ver? Eu anotei 16, irmão. Ele fala, no 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele fala, é a água comum, é a vida normal, é a vida cotidiana. Ele fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ele fala, a sede vai ser extinta se beber da água que eu lhe der. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele está falando aqui algo que a mulher não conhece. Ele está falando algo que não está no contexto dela. E ela fala, então, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quando ela fala isso aqui, você percebe como nós somos utilitários em relação a Deus? A gente chega perto de Deus e pede coisas para Ele. E às vezes a gente quer coisas de Deus para que facilite a nossa vida. Ela queria que Ele desse dessa água para que ela não tivesse mais sede, para que ela não tivesse mais que ir buscar água e carregar balde pesado. Entende? Ela queria facilitar a vida dela com esse negócio. Esse negócio é bom demais, isso é muita vantagem. É muita vantagem. Por exemplo, pensa numa coisa. Quem aqui nunca pensou em ganhar na loteria? Mas ganhar grandão mesmo na loteria. Assim, aquela coisa que você... nunca mais eu preciso fazer nada. Tal. Sabe? Hã? Quem? Já? O senhor, hein? Mas que coisa, hein? O que a gente quer ganhando na loteria? O que a gente quer? A gente quer moleza. A gente quer aquela vida sossegada. Não é? Ou você quer... Quem aqui quer ganhar na loteria e fala assim, não, vou continuar trabalhando. Até por ainda que você fale isso, vou continuar... andando com as roupas rasgadas e vou continuar assim e vou levantar cedo e trabalhar todo dia e ganhar aquele saláriozinho e tal. Difícil, né? Não mudar de vida, difícil. Para começar você vai ter que se esconder muito, porque vai começar a chegar gente perto de você que você não desejou, gente que vem buscar aquilo que não queria. Então a tua vida vai virar um rebuliço, você vai ter que, a tua vida vai mudar toda só para você administrar esse negócio todo, não é verdade? Então eu estou falando um exemplo aqui tudo, mas graças a Deus que crente nenhum deseja ganhar na loteria. A gente sabe que isso não é. Aliás, tem uma loteria que eu ouvi aí. Não vou falar não. Então o que acontece? Estamos aqui. Ela está num movimento utilitário. Ele pega e quebra de novo essa barreira e ele fala, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Parece que Jesus muda de assunto, né? E aí fala assim, mas por que você tem que mudar de assunto agora e falar um negócio desse? Ela, não, ele falou, peraí, o que foi que ela disse aqui nesse momento? A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Entendeu? E disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos. Quer dizer, Jesus mostra que sabe a vida dela, conhece a vida dela, e entrega na mão dela a vida dela e diz assim, e agora, o que você vai fazer com essa pergunta que eu fiz para você? E ela fala, ela já muda o tom da conversa, ela fala, vejo que és profeta. Pronto, ela já entendeu que estava falando com alguém diferente de uma pessoa comum, e passou a entender que estava falando com alguém que tinha algo mais para dizer para ela sobre a vida dela mesma. Então ela começa a fazer uma pergunta que estava lá enrustida, guardada há muito tempo, tal. Ela fala, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ou seja, afinal, nós temos que adorar aqui ou lá? Tem essa dúvida, os judeus ficam falando que é lá, nós adoramos aqui. Onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da adoração? E aí é onde Jesus entra com algo maravilhoso, né? Mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, versículo 23, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Ou seja, não vai ser nem lá, nem aqui. Eles vão adorar em espírito, eles vão adorar em verdade. Cada um vai adorar onde tiver. Não vai depender das 4 paredes, como a gente vinha falando aqui. Não vai depender de nada, para dizer a verdade. Vai depender só de você mesmo, com Deus. Tendo você e tendo Deus, já tem ambiente suficiente para adoração, para viver em paz, para viver feliz, porque essa paz vem dele. Por que ele te chamaria para adorá-lo? Para te tirar a paz? Não faz sentido, né? Para te dar a paz. Ele te chamou para ter paz junto com ele. Ele te chamou para andar com ele. Você chama alguém para vir perto de você para ter transtorno?
Experimenta fazer um jantar, um almoço na sua casa e chama um monte de gente que você não gosta só para atormentar a vida deles. Se nós não precisamos de tem uma coisa que nós não precisamos de confusão mais do que já tem na nossa vida. Então não precisa. Você chama quem? Você chama aqueles que você quer que venham se reconciliar, que venham andar, que venham se alegrar junto com você. Não é isso? Quem que você chama para sentar na tua mesa da tua casa? Um cara que vai te roubar, que vai te arrancar pedaços? Nada. Você chama alguém que vai somar na tua vida e que você vai poder somar na vida dele de alguma forma, tá? E que possa aumentar cada vez mais a quantidade de gente que possa ser convidado nesses momentos na nossa vida, tá? Então Jesus convida você e convida a mim para sermos adoradores através da mulher samaritana. A hora vem e agora é, ele falou para ela. Ou seja, a hora vem e agora é. A hora que vem, mas é agora. Então ele está querendo dizer que agora aqui está acontecendo alguma coisa. Nesse momento aqui está acontecendo alguma coisa. No momento em que a informação está chegando na mente e no coração da mulher samaritana. Jesus está promovendo ali uma reconciliação entre dois povos que não se davam, que não se aguentavam, não conseguiam olhar para a cara do outro, não se aceitavam. De repente ele vem ali e faz uma conversão acontecer ali naquele momento. E ele fala: Deus é Espírito, versículo 24, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, tal, e ele fala: eu sou. Ele se apresenta ali pessoalmente como Messias, tá? Então, ele quebrou a barreira da fé, para ela alcançar essa fé sobrenatural, e Jesus se apresenta como Messias. Então ele abriu a percepção dela. Percebe o que ele foi fazendo? Ele abriu a percepção dela para ser uma adoradora, que agora ela já poderia ser. Enquanto essa folha não caiu, ela não sossegou, né? Então, agora ela já poderia ser uma adoradora, não poderia? Tem um monte de informações nela que não tinha antes. Tem um monte de condições que ela não reunia, que ela reúne agora. Entendeu? Ela pegou, ela viu aquele homem ali pedindo água, de repente, aquele judeu pedindo água, uma coisa estranhíssima, se torna o próprio Deus na vida dela, transformando ela e mudando a vida dela. E logo mais, ali em seguida, aconteceria isso na cidade inteira, tá? A cidade de Sicar foi visitada aquele dia. Então, mais alguns exemplos interessantes que eu gostaria de trazer. Quem lembra aí da mulher cananeia? A mulher cananeia vai até Jesus com uma necessidade, ela está com a filha dela horrivelmente endemoniada, ela chega até Jesus e pede misericórdia, e pede que o Jesus toque e expulse aquele demônio da vida da filha dela. Jesus, em primeira instância, não deu nem atenção para aquela mulher, não deu nem atenção, nem falou, está escrito, não lhe respondeu palavra. Depois ela insiste, ela continua insistindo. Aí o Senhor diz que não vai tirar pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Né? Se você ouve isso aí de alguém, imagina o pastor da igreja chega para você e fala um negócio desse. Você fala: não dá para continuar conversando com esse homem, e vai para outra igreja, vai procurar outro lugar, não sei. Aí o que aconteceu? Ela se humilha, dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E isso, para mim, isso representa como que a percepção dela de Jesus, de modo que ela diz assim, que ainda que poucas migalhas me estejam disponíveis, já serão suficientes, vindo da graça de Deus, vindo da parte de Deus. Uma migalha é o suficiente para salvar minha alma, para salvar minha vida. É isso que ela quis dizer. Você vê que grandiosa a palavra que saiu da boca dela. Tanto é que Jesus pega e fala: por essa palavra vai, está tudo resolvido, pode ir lá, demônio já saiu, está tudo resolvido, não tem mais nada pelo caminho. Depois vamos lembrar um pouco o jovem rico. Ele chega esbanjando espiritualidade, dizendo que tá assim, mas ele queria saber da salvação, ele queria ter certeza da salvação. Mas aí Jesus chega para ele e fala o quê? Cumpre os mandamentos, faz isso, não matarás, tal. Ele fala: mas isso eu faço desde a mocidade, tá tudo certo, isso eu já tenho, assim, tirei de letra. Aí Jesus pega e fala: então vamos falar do que você não tem. Vamos falar do que você não tem. Pega essa grana toda, você não ganhou a loteria lá, a herança, não sei o que foi que chegou lá, tal. Pega isso aí tudo e distribui, dá para os pobres, vem e me segue. E ele não falou para fazer um palanque e dizer que estava distribuindo grandes quantidades, que estava fazendo uma obra de caridade, não. Falou para dar R$10 para cada um e sumir com todo o dinheiro, que ninguém nem sabia o que aconteceu, vim seguir Jesus. Ou seja, dá tudo embora, se livra de tudo, vem e me segue. Você quer ser perfeito? Tá aí. Ele foi lá, desafiou Jesus desafiou ele, e ele saiu triste, porque ele não estava afim, essa parte não era do interesse dele, ele não estava afim, ele não quis. E aí logo em seguida, Jesus ensina os discípulos sobre deixar tudo e o seguir. Vamos lá, os filhos de Zebedeu. Só tem mais 2 casos aqui para a gente lembrar. Eu não lembro quando eu comecei aqui, eu estou meio perdido com o horário agora. Pode ir em frente? Bom, os filhos de Zebedeu chegam pedindo exaltação.
Senhor, nós queremos que o Senhor faça uma coisa que a gente te pediu. O que é? Quero um sentar à direita ou sentar à tua esquerda quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus disse que eles não sabem o que estão pedindo e tal, e que eles estão querendo sentar num lugar que já está reservado. Vocês viram? Não sei, esses dias eu vi uma cena, ela foi hilária, do jeito que vocês estão rindo aí, foi o que aconteceu comigo. Um monte de gente chegou, sentou assim num evento que estava tendo, um evento político, chegou, sentou na primeira fileira de um lugar, e aí foram convidados a se retirar. Eles eram políticos, deputados, eu não sei o que eles eram, e foram convidados a se retirar. Eles fizeram aquela filinha e foram tudo de cabeça baixa lá pro fundo. E eu me lembrei desse momento, e me lembrei daquela passagem onde é sugerido, né, biblicamente falando, para a gente não querer sentar nos melhores lugares que pode já estar reservado para alguém. Então, é melhor você sentar no fundo e ser convidado para vir para frente do que sentar na frente e ser convidado a se retirar, né? Então, porque você não é tão importante assim. Então, estava reservada a cadeira e Jesus não quis mudar isso, né? Então ele ensina a autoridade no mundo e a autoridade no reino de Deus ali para aqueles 2 filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. E os discípulos ainda, e ele fala, né, que aquele que mais servir, maior será no reino de Deus. Então ele vai ensinando que aqui no mundo você briga, você luta, você impõe força, tal, opressão, tal, mas no reino de Deus não é assim, ao contrário, você serve, e quanto mais servir, você vai ser maior no reino de Deus. A medida do reino de Deus é diferente, né? Os discípulos, ainda que fossem com o mestre a muitos lugares, ainda não o conheciam de fato. Eles estavam fazendo pedidos e perguntas para Deus que não cabiam dentro do contexto do que Deus queria fazer com eles. Então eles estavam andando com Jesus, andando com o mestre, e eram discípulos do mestre, e ainda assim não tinham noção. A mesma coisa que a gente aqui, a gente vai andando com Jesus e tem coisa que a gente não consegue perceber tão claramente, e a gente vai vivendo, vai sofrendo, vai tendo problema. Por que eu sofro com isso constantemente? Porque você não enxergou alguma coisa ainda não enxergou ainda, e Deus precisa fazer isso com você. Ele precisa permitir isso na tua vida, né? Alguma coisa que você tem que, sei lá, dedicar um pouco mais, ou talvez se expor um pouquinho mais, ou abrir o teu coração para ouvir, ou para ouvir alguém que possa dar esse conselho na tua vida, alguém que possa chegar e falar, tá aqui, ó, é isso. Talvez esse conselho esteja na mão daquela pessoa que você não gosta de ouvir. É a parte difícil, entendeu? Mas não vamos desanimar a pregação, fica tranquilo, vamos lá, vamos continuar um caminho mais suave aqui, que é para, pelo menos é mais seguro, né? Vamos lá. Então, eles ainda não conheciam de fato, pois eles percebiam ainda existia uma certa religiosidade no relacionamento dos discípulos com o mestre. Ainda existia um negócio assim que ainda não estava bem resolvido, tá certo? E o cego de Jericó, vamos lá, ele chega pedindo o quê? Misericórdia, chamando ele de filho de Davi, gritando lá na beira do caminho, não é isso? E Jesus cura ele e traz para o caminho. Esse cego clamou a Jesus, reconhecendo algumas verdades do reino de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não falou isso? Enquanto os filhos do trovão dizem, Senhor, põe a gente lá uma à direita, outra à esquerda, concentrar no seu reino e tal. Eles são os discípulos do mestre. O outro que não é nem discípulo nem nada, é cego, na beira do caminho, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Estava reconhecendo que ele era o Salvador, que ele era o Senhor, o próprio Deus passando pela terra, e ele grita misericórdia. E os discípulos, Senhor, arruma uma cadeirinha mais legal para a gente lá. Deu para entender? Então aí Jesus pega e cura o cego, porque esse evento do cego foi logo depois desse evento, pelo menos relatado no Evangelho de Marcos. Está lá primeiro os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu estavam ali, provavelmente junto com eles. Então Jesus estava ensinando os filhos de Zebedeu como é que as coisas são, dizendo assim, tá vendo? Enquanto vocês pedem exaltação, esse aqui está pedindo misericórdia. Quem saiu curado? Os dois. Os dois, porque quando os discípulos estavam vendo isso, estavam também sendo curados por Jesus, certo? E isso é bom. Claro que em primeira instância foi o cego neste momento, mas os filhos também, os discípulos também sendo curados por causa da cura do cego. Deu para entender? Essa é a ideia. Então o que aconteceu aí, nesse negócio todo que nós fizemos aqui? A mulher cananeia foi tratada pelo Senhor, sendo levada ao seu lugar de adoração. O jovem rico também foi conduzido a uma situação, mas foi conduzido a perceber que ele não estava completamente pronto para aquilo que ele mesmo estava expondo. Os filhos de Zebedeu foram conduzidos pelo Senhor, porém puderam presenciar o cego depois, e aí que sim, que aconteceu alguma coisa na vida deles. E ainda que o outro, que sem a prerrogativa de ser discípulo, falou melhor do que eles ali. Esses homens foram pedir exaltação diante do mestre e foram humilhados por um cego à beira do caminho. O cego Bartimeu, reconhecendo o Messias e humilhando-se diante dele, posicionado como adorador, rapidamente recebeu a cura e foi após o mestre. Os adoradores citados anteriormente ou se posicionaram já de antemão como adoradores, ou foram conduzidos por Jesus à adoração. Todo mundo que teve contato com Jesus
ali, pelo menos nesses exemplos aqui, todos eles chegaram e foram conduzidos ao posicionamento de adoradores. Todos. Pode ser que não queira, pode ser que queira, pode ser que não queira, pode ser que não está pronto ainda, pode ser mil coisas, tá certo? Então, o ser adorador existe já desde a sua concepção, desde quando você foi colocado no mundo, você já foi criado para ser assim. Deus tem você como um desses. Mas precisa ser despertado pela palavra de Deus. Em algum momento, Jesus vai chegar na tua vida e dizer assim: cara, daqui você não passa enquanto você não escolheu o que você vai fazer aí, entendeu? E ninguém tira Jesus dali não, pode ficar tranquilo. Não tem ação judicial nesse mundo que tira ele de lá, dessa posição. Não, ele não tira. Com uma semente lançada numa terra, a palavra de Deus tem o seu desenrolar, conforme o posicionamento de cada um perante essa palavra provocadora. Essa palavra provoca a gente, ela mexe com a gente. Afinal de contas, ela fala da nossa identidade, fala de quem somos, ou quem gostaríamos de ser, talvez, não é isso? Quando os judeus iam para Jerusalém adorar no templo, eles iam fazer aquele movimento que eles faziam anualmente, aquela coisa para ir pedir perdão dos pecados, sacrificar um cordeiro, um animal lá conforme as regras lá, para pedir perdão dos seus pecados, não é isso? Sacrificar, fazer aquela morte substitutiva, que o sangue do animal representava a morte. No lugar da sua morte, Deus entendia aquilo, recebia aquilo como sendo o perdão dos seus pecados e perdoava os seus pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Era isso que eles tinham muito fortemente dentro deles. Quando João Batista pregava, preparando os caminhos do Senhor, como foi dito dele, ele dizia que se arrependessem, arrependei-vos. Ele pregava e batizava, o batismo do arrependimento, não era assim? Então ele chegava lá, as pessoas iam e confessavam seus pecados, muitos ali confessando seus pecados se arrependiam. Eles se arrependiam de uma vida sem Deus, para andar com uma vida com Deus. Quando Jesus iniciou a sua pregação, logo após o seu batismo, ele pregava o quê? Primeira pregação de Jesus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Creiam nessa notícia, nessa boa nova que chega até vocês. Creiam nessa informação. Então, só para completar um pouco mais, quando Jesus finalizou lá no fim, qual foram as últimas coisas que Jesus falou? Pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê será batizado, tal, né? A pregação do Senhor Jesus foi do começo ao fim, foi sobre arrependimento, foi sobre mudança de vida, mudança de posicionamento. Nós temos uma clareza então a respeito da vontade de Deus. Ele quer que a gente se arrependa de uma vida sem Ele para assumir uma vida com Ele, não é isso? A primeira ideia de mudança de vida que Ele tem conosco, essa primeira ideia que Ele quer que fiquem conosco, que faz parte da nossa conversão, antes eu vivia sem Cristo, agora eu vivo com Cristo. Antes eu não conhecia Ele, agora eu conheço Ele. Eu tive uma experiência com Ele fez isso na minha vida, aconteceu isso. A gente pode preencher isso com um monte de coisa, mas antes eu estava sem Ele, agora eu estou com Ele. É que nem aquele cego lá, fala assim: o que foi que aconteceu? Eu falo: não sei, antes eu era cego, agora eu vejo. Entendeu? Acabou. E como é que Jesus fez isso? É isso aí Ele que faz, não eu. Você pergunta para Ele, né? Porque não adianta se eu sair daqui, se eu viajar para um outro planeta, trouxer uma fruta, disser para você que eu comi uma fruta lá, que só tem lá uma coisa que é diferente, tal. Adianta para vocês eu descrever o gosto da fruta? Não, você tem que experimentar. Aí o cara: você trouxe uma, estragou no caminho, não deu. O que acontece com isso? Você tem que ir lá experimentar, para saber o gosto da fruta, não é isso? Como é que eu posso? Eu posso descrever a experiência que eu tenho com Deus. Cada um aqui pode descrever a sua experiência com Deus. Mas um terceiro, quinto, quarto, décimo aí, ele vai ter que experimentar. A palavra de Deus precisa ser provada, experimentada na vida de todas as pessoas. A salvação tem que ser uma coisa real. Então você tem que se lembrar de uma coisa: o pecado como uma coisa, antes do pecado ser moral na nossa vida, alguma coisa que possa te causar qualquer tipo de vergonha ou constrangimento, o pecado na vida do ser humano, ele é existencial. Você nasce em pecado, nós nascemos em pecado. A gente não fica naquela assim: esse tem pecado, aquele não tem pecado. Não, todo mundo tem pecado, todos nós pecamos. Então essa questão é que nós temos que resolver diante de Deus, para que você tenha aquela vida mais tranquila, para que você possa acessar essa paz que foi falada. Ou não sei se a gente acessa a paz ou ela que acessa a gente, eu não sei bem dizer como é que funciona, mas para que você perceba essa paz, entendeu? Antes que você sinta a paz, você perceba ela, você tenha clareza dessa paz na sua vida. Agora, qual é o grande motivo de nos achegarmos ao Senhor? Então vamos voltar naquele ponto onde a mulher samaritana tinha aquela fé utilitária, ou seja, dá dessa água aí que mata a minha sede de uma vez por todas, que eu não preciso mais vir buscar água aqui. Então, esse cuidado que nós temos que ter para não ter essa fé utilitária. Então, qual é o verdadeiro motivo da nossa adoração?
Nós adoramos a Deus por quê? Ah, porque Ele me curou. Ah, porque tenho certeza que Ele vai fazer tal coisa por mim. Um dia Ele vai me dar os números da loteria, tal. Qualquer coisa assim. Já vi muito crente orando isso, sabia? Ele fala, porque depois que eu for rico, eu ganho na loteria, eu vou ajudar muita gente, tal. Falei, cara, sabe quantos crentes orando isso junto com você? Deus vai ter que escolher um, é uma loteria, outra loteria, entendeu? Vai ter que escolher um para ser isso aí que você está falando. Eu falei, então continua sendo outra loteria. Você vai ter que ganhar 2 loterias seguidas, cara. Isso é mais difícil que a história do raio lá cair 2 vezes no mesmo lugar, tá? A probabilidade cai muito, né? Mas é mais fácil ele encontrar 2 jovens ricos e falar a mesma coisa para ele, hein? Cuidado. Eu falei assim, uma vez eu falei para um que eu estava aconselhando, eu falei assim para ele: você quer saber a história da loteria, como é que funciona? Vai até Deus, se coloque lá, ore lá, tudo bem, pode orar. Se você quiser orar para Deus lhe dar a loteria, pode, tudo bem. Me perdoa, o resíduo da crise de sinusite semana passada ainda está aqui. E eu falei assim para ele: esteja disposto, assim que você ganhar, você dispõe todo aquele saldo da loteria e pergunta para Deus: o que o senhor quer que eu faça com isso aqui agora? Se o senhor disser para me dar agora, eu dou. Aí você pergunta se você continua orando para ganhar a loteria depois disso, tá? Aí nunca mais ele falou no assunto. Estou até com saudade da voz dele. Então qual é a nossa motivação para nos achegarmos ao Senhor? Estamos posicionados como adoradores ou desejamos alguma exaltação? Quando você pede presença de Deus, você está pedindo poder. Presença de Deus é poder. Veja, poder de Deus. O próprio Espírito Santo em nós, imagina isso. Imagine você com poder de falar e coisas acontecerem, poder de orar, de curar. Imagine isso tudo. A gente não deseja isso? Mesmo que seja para formar aquele capitalzinho político nosso, que a gente gosta de fazer, quando você chega no ambiente, olha o fulano de tal, olha o fulano de tal. Cuidado com esse negócio aí. Então o que acontece? Qual é o motivo da adoração? Você compara aqui o cego, Bartimeu, que chega lá: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí quando Jesus fala: o que você quer que eu te faça? A mesma pergunta que ele fez para os filhos de Zebedeu: o que você quer que eu faça? Ah, nós queremos sentar à direita, outro à esquerda. E o cego queria o quê? Eu quero ver. Ele saiu vendo. E o que os filhos de Zebedeu não esperavam é que a cura do cego é que veio a curá-lo, o coração deles. Sabemos que o Senhor Jesus é digno de adoração. Eu acredito que ninguém aqui vai discutir isso, né? O Senhor é digno de adoração. O que é ser digno? O que é ser digno? É quando alguém tem todos os atributos ou as condições necessárias, inclusive a humildade para receber tal condição, tal exaltação. Imagine aqui, quem de nós aqui poderia dizer: levanta a mão aqui, eu sou digno de adoração. Levanta aí. Difícil, né? Não dá, porque não é. Entendeu? Graças a Deus você tem essa consciência. Ou teve vergonha de falar, não sei. Mas graças a Deus que a maioria tem essa consciência aqui, de que nós não somos dignos de adoração. A adoração é para o Senhor, porque Ele é digno. Ele, inclusive, tem a humildade para recebê-la. Dá para perceber isso? O Senhor Deus Supremo, maior de todos no universo, tem ninguém acima dele. Ele está lá no topo do topo, que você pode imaginar, de tudo. E Ele é mais humilde do que nós aqui. Não é impressionante um negócio desse? Você sabia que existe a palavra desumilde? Existe. Não precisa nem explicar o que é, né? A pessoa que não é humilde é desumilde. Quanto a isso, quanto a Deus não há necessidade de falar muitas coisas, não tem muitas argumentações para isso. Mas a questão é que o ser humano tem alguma dignidade. Qual é essa dignidade? O que é? Por exemplo, o que seria a dignidade humana? A dignidade humana é de mim para vocês, de vocês para mim, ou uma pessoa com a outra. Quem é mais digno de alguma coisa? Eu creio que somos iguais. Não estou falando aqui se ocorre de fato ou se não ocorre, tá? Isso é uma questão aqui do mundo. A gente sabe que aqui no mundo não há justiça mesmo e a coisa é complicada. Mas estou falando em termos conceituais, o que nós temos? O ser humano é digno de alguma coisa. E se nós fomos feitos adoradores, nós somos dignos do quê? Ou que seja desejável que sejamos dignos de adorar. Se nós somos adoradores, sejamos então adoradores. Sejamos dignos da adoração. Não da adoração de recebê-la, mas de dá-la. Porque Deus é digno da adoração
Então ele está em busca do quê? Lemos aqui no texto agora há pouco, verdadeiros o quê? Adoradores. Se Deus quer ser adorado, não por uma questão de soberba, não, pelo contrário, porque é algo que Deus fez desta forma, e Ele quer de nós adoração, então Ele nos fez seres que têm a possibilidade de serem dignos de serem adoradores. Ele criou seres, pessoas que são para ser adoradores. Se você estiver curado, sarado, com a presença do Espírito Santo, você é um adorador. E você adora a Deus. Quer ver? Não é possível desprender da identidade de Jesus o conceito de verdade. Ok? Ele mesmo afirmou: eu sou a verdade. João 14,6, certo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz 3 coisas: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem aqui poderia levantar a mão e dizer eu sou a verdade? Se Jesus não estiver aqui, ninguém levanta a mão. Bom, já Aristóteles dizia lá: verdade é o que se relaciona com a verdade. Então não com aquela realidade transitória e efêmera, mas com a que perdura, o que é eterna. A realidade mesmo, verdade. Ora, se a única realidade eterna é Deus, já no nosso contexto aqui, se a única realidade eterna é Deus, a única verdade, Ele é a única verdade, então todos os outros objetos criados, transformados, ou apenas se aproximam dessa verdade, ou exemplificam, ou referenciam essa verdade, certo? Tem que haver uma coerência entre o objeto descrito e a realidade. Então, o enunciado que chama você disso, que chama você daquilo, que chama isso daquilo, aquilo do outro, tudo isso tem que ser, só é verdade se for condizente a uma realidade, correto? Senão vira uma imagem falsa de uma coisa que pode ser até verdadeira, mas não tem como se relacionar uma com a outra. Agora, se a coisa é real e o nome é verdadeiro, perfeito. Estamos falando da mesma coisa, estamos falando de uma coisa concreta, verdadeira. Então, senão serão só palavras desconectadas, né? Uma coisa que não tem nexo. Em suma, adorar em espírito e em verdade, se você é chamado adorador, você tem que fazer o efeito de ser um adorador. Senão é só um enunciado. Você tem que ser um verdadeiro adorador de fato. Ou seja, a presença do Espírito que veio sobre a tua vida precisa ter manifestação suficiente para que isso aconteça. É isso. Precisa ser de fato. A salvação é real na vida dos crentes. Ela não é um conceito, uma ideia, uma coisa que um dia, quem sabe, talvez, será que é verdade mesmo? Não é, isso tem que existir. Isso tem que existir. Tem que acontecer. Um irmão uma vez me perguntou: por que eu tenho que estar numa igreja fixo, como membro dessa igreja? Eu falo: você tem que congregar. Ele fala: mas eu não posso ir naquela igreja? Pode. E naquela? Pode. E se eu for naquela num domingo e naquela no outro domingo? Não é proibido, você pode ir. Não tem nenhum problema. Ele fala: mas como é que funciona? Então eu não estou congregando? Eu falei: é diferente o conceito da congregação nesse sentido. Se você tiver... No Brasil hoje tem tanta igreja que acho que dá para você ir em todas as igrejas do Brasil, e você talvez vai passar a sua vida inteira e não vai repetir nenhuma. Não sei se isso acontece, mas pode acontecer. Mas quantas pessoas vão te conhecer de fato, conhecer os seus problemas e os seus defeitos e ainda continuar congregando com você? Quantas pessoas? Isso, o conceito de congregar tem a ver com as pessoas saberem dos seus problemas, saberem de você. O irmão é chato, tem defeito, é chato. Aquele é legal, mas ele é meio impaciente. Aquele não sei o quê. Então, o congregar te dá isso. Ele te dá a possibilidade de perdoar e ser perdoado. Ele te dá a condição de você perceber o ânimo de um, perceber a dificuldade do outro, perceber que existe uma interação entre um e outro, perceber que tem judeu e samaritano em todas as igrejas, entendeu? Tem todas essas coisas, você começa a perceber que é complicado. É um ambiente complicado às vezes. O ambiente onde o ser humano está é complexo. Não é um ambiente simples, é complexo. Você tem pessoas com deficiência, pessoas com meia deficiência, pessoas que são quase normais, que nem eu assim, entendeu? Que eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sou assim, entendeu? Talvez tenha sido abduzido em alguma época e eu não tive noção. Sou quase normal, entendeu? Então aí está essa provocação para a nossa adoração. A nossa adoração Ele é Deus e Ele é digno de ser adorado, ponto. Tem outro digno de ser adorado? Então a direção da nossa adoração é para que lado? Para Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai eterno, todo-poderoso. O Espírito Santo veio em nós, está em nós, a própria presença de Deus em nós. Só essas 3, 4 palavras que eu falei aqui já é um movimento de adoração. Se você concorda com isso, é bem provavelmente que você seja um adorador liberto. Amém. Tá?
Então não tenha medo de abrir a sua boca e falar essas coisas para Deus abertamente. Seja livre para dizer nas suas orações essas coisas, porque você é um adorador. E quando você faz o que é de um adorador fazer, você vai se aproximando da verdade. A verdade vai tomando conta de você de tal maneira que aí você vai começar a perceber aquilo que aconteceu lá no Pentecostes, naquele dia, quando veio o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. E aí eles começaram a falar em outras línguas, e começou a haver uma coisa muito estranha daquele jeito lá, e a igreja começou a se mover na terra, sem que o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui indo para lá e para cá, mas estava o Espírito Santo conduzindo toda a igreja, assim como está conduzindo aqui hoje, assim como está conduzindo em todas as igrejas que está tendo algum lugar aí, no mundo. Quem já teve a oportunidade de conversar com missionários que vieram de outros lugares, gente que fala uma língua totalmente estranha, quando a gente começa a conversar sobre as coisas do Evangelho, é a mesma coisa. Eles estão falando da mesma coisa. Eles falam o que? O jeito daquela igreja, o jeito daquele lugar, daquele povo, mas quando você chega na doutrina do Espírito aqui, na doutrina bíblica, é a mesma coisa. Estamos falando do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, do mesmo Deus. Isso é bom demais. Conversei uma vez com um missionário. Ele era um missionário da igreja menonita da Suíça. Nenhum problema na conversa, foi tudo maravilhoso, tão maravilhoso quanto. Sabe o que ele fazia? Ele ia para Amazonas, ele ia de bote com uma equipe, remando, encontrando, tentando fazer contato com tribos não alcançadas, porque a gente sabe que esse contato mais dia menos dia vai acontecer, vai ser bem traumático, vai ser complicado. Se eles não forem, vão chegar os madeireiros e os garimpeiros primeiro. Vai dar uma crise muito grande lá, vai morrer muito índio, é isso que acontece. Então os missionários vão e fazem esse primeiro contato com essas tribos, entendeu? Um menonita da Suíça. Ele falava um português meio difícil lá, era alemão, eu falava alemão, mas ele me ensinou bastante coisa. Eu vi as fotos do que ele fazia lá, bem interessante, isso aí, bem interessante mesmo. E sabe como ele se comunicava lá no meio da selva? Com um notebook. Ele tinha um notebook e ele falava com o povo dele lá, a igreja dele sustentava ele aqui no Brasil. Eu tive contato com ele lá na base de Porto Velho, quando eu estive lá. Bom, isso quer dizer que, lembra aquele negócio das 4 paredes que nós falamos no começo aqui? Não tem essas 4 paredes, mas Jesus resolveu habitar aí, em você, né? Nós somos o templo. Nós somos o templo. Você é o templo da adoração. Você é onde acontece o perdão do pecado, você é onde acontece a conciliação com Cristo em primeira instância, depois daí para frente você começa a ser aquela fonte de água viva, a saltar para a vida eterna. Passa a ser você, que ele não falou isso para a mulher samaritana? Se você beber da água que eu te der, vai se instalar em você uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. A gente vai começar a se converter perto de você, vai começar a gente perceber que Jesus é diferente, que Jesus tem alguma coisa, eu quero saber sobre isso aí. Certo? Então seja um adorador. Você é um adorador. Somente concorde com isso. Aceita isso. É para você. Por que é para o cara que está sentado do seu lado aí, não é para você? É para você também. Você não merece não, mas é. Você não merece não. Não vem com essa... A dignidade não está em você para que aconteça, mas Deus te deu a possibilidade de ser digno da adoração, de ser adorador. Tá certo? Deu para entender? Não estou falando aqui que alguém é digno de alguma coisa, não. Não, cuidado. Eu estou dizendo para você que Deus te deu a possibilidade de se tornar alguém digno. Ele não fala lá, no Apocalipse não fala lá, andarão de branco junto comigo, porque são dignos. Quem são esses aí? Aqueles que foi dado a eles e eles aceitaram, entenderam a ideia, gostaram da ideia e foram para frente e foram andar com Jesus lá. Está tudo certo. E vão andar de branco junto com ele porque são dignos. Quem? Ser humano digno perto de Jesus? Ele mesmo deu a dignidade. Pronto. Ele te dá a dignidade, olha aí, tá vendo? Que coisa. Ele pega um ser indigno e transforma em alguém digno. Essa palavra não está muito no nosso vocabulário do dia a dia, né? Por isso que ela tem que ser estudada. É que nem a palavra honra. Quem é que usa a palavra honra diariamente? A gente tem que estudar a palavra para entender o que ela significa. O que significa atribuir valor, né? Atribuir aquela coisa. Então quando você quer honrar alguém, a gente não usa essa palavra muito. Certo? Então tem certas palavras que são bíblicas, a gente tem que traduzir, porque às vezes as nossas traduções talvez sejam um pouco mais antigas, alguma coisa assim. Mas vamos lá, para finalizar. Para que serve aquela história do enunciado? Se você tem o enunciado de adorador e não adora, então para que serve um carro que não anda, uma máquina qualquer que não pode produzir o que foi concebida para fazer, ou um adorador que não adora? O que significa? Então, eu vou encerrar aqui com Efésios capítulo 2, para a gente poder chegar já numa conclusão.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, presta atenção, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Cresce, sois edificados. Percebeu? É um processo que Jesus te coloca e você vai passando por ele e vai se transformando no adorador, que é o plano dele antes de ser o seu. Passa a ser o seu quando você aceita ele. E aí você começa a andar com ele e ele vai te tornando o adorador. No início da nossa caminhada, muitas variações de pensamento, emoções, sentimentos serão de motivadores da nossa fé. Mas a maturidade deve permanecer somente na motivação principal, que seria o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Então, o fato que gerou o amor de Deus enviou Jesus até nós. A presença maravilhosa de Jesus veio no nosso meio, nos salvou, concretizando essa obra maravilhosa. E enquanto Jesus não vem, o Espírito Santo, esse pouquinho de tempo que o pastor José estava falando aqui agora há pouco, enquanto Jesus não vem, não termina essa fase aqui, o Espírito Santo é que vai cuidar da gente aqui até que a coisa possa se concretizar de fato lá no reino de Deus. Então que todos possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Seja esse adorador. E certamente ele te abençoará sobremaneira, como nos templos ou os exemplos bíblicos citados aqui, e como ele tem feito na vida de tantos irmãos pelo mundo. Deus nos abençoe. Amém. Podemos orar? Vamos fechar nossos olhos então. Quero que você comece de olhos fechados agora a lembrar do tempo em que você não estava com Jesus. Fecha os olhos e faz esse exercício um pouquinho. Lembra do tempo que você não estava com Jesus. Você não sabia, você não conhecia, você não tinha noção. Talvez algum crente já tenha tentado falar para você, mas você não percebeu, você não notou. Alguma coisa aconteceu, algum fato ocorreu e de repente Jesus passou a fazer parte da tua vida. O que aconteceu lá? Não sei. Foi um parente, um amigo, um irmão, um pastor, uma igreja que você foi? Não sei. Uma cura, um milagre, não sei. Alguma coisa aconteceu. Jesus causou alguma coisa na tua vida. Ele causou um impacto na tua vida e comunicou para você que existia mais do que simplesmente tem um Deus no céu e você aqui na terra. Não, tem um Deus presente aqui na terra e Ele veio, falou com você. Então, em nome de Jesus, comece a exercitar um pouco a ideia, a alegria da presença de Deus na tua vida agora. Ainda que você esteja com dificuldade para fazer isso, comece a perceber que Deus quer que você esteja feliz. Ele quer que você esteja contente com a presença dEle. E se você não tem estado contente com a presença dEle, é que você está deixando alguma coisa está confundindo aí os entendimentos, mas a vontade dele é que você esteja em paz, muita paz, a paz da presença dele, da própria presença dele. Afinal de contas, você é um ser adorador e você o adora em toda a sua vida. Quando você faz isso ou aquilo, ou fala isso ou fala aquilo, não importa, desde que seja no posicionamento de adorador. Então, em nome de Jesus, Pai, estamos reunidos aqui nos lembrando, Senhor, dos momentos em que não éramos do Senhor e de repente o Senhor causou alguma coisa e nos transportou daquele reino excluído para o reino da sua maravilhosa luz. Então vem, Senhor, sobre nós aqui e abençoa-nos com essa visão de que somos adoradores, Pai, com essa percepção de que somos adoradores. Traz em nós, Senhor, esse sentimento, não só o sentimento, mas traz em nós essa capacidade de ver, Pai, que o Senhor nos fez adoradores, e que se nós adorarmos ao Senhor, estaremos fazendo
nada mais, nada menos do que aquilo que fomos preparados para fazer, e isso é a tua vontade, Pai, porque estaremos adorando o único que é digno de ser adorado, e é o Senhor. E nesse ponto concordamos todos, que o Senhor é digno de ser adorado, Pai. Ajuda-nos a ser melhores, Pai, melhores como pessoa, melhores como seres humanos aqui, para que possamos nos aproximar mais do verdadeiro adorador, Senhor, que o adora em espírito e em verdade. Então que esse movimento do Pentecostes, Pai, na igreja, possa ser um movimento do derramar do Teu Espírito, como sempre foi, mas que esse derramar do Teu Espírito nos faça ser verdadeiros adoradores, Senhor, acima de qualquer desejo egoístico que tenhamos, porque o nosso motivo principal é o Senhor, é a dignidade do Senhor em receber adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, então te peço, abençoa essa igreja e coloca os Teus filhos, Senhor, a pensar nisso, a se mover nessa direção, Senhor. Coloca os crentes, Senhor, a entender que estão sendo atraídos a pensar na sua vida, na sua própria vida, e a questionar a sua própria vida diante do Senhor, para que o Senhor possa transformar ou continuar a transformação que o Senhor começou na vida de cada um, porque o Senhor é poderoso para fazê-lo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, que todos possam ser muito abençoados na presença do Senhor. Amém. Enquanto o pastor pregava, a gente sempre... Ele citou vários textos bíblicos, vários personagens da Bíblia, e as experiências dessas pessoas. A pergunta é, e a sua experiência, né? A minha experiência, a sua experiência, que é um dos perigos a gente ficar viciado nos heróis da fé. Tem nada de errado a gente gostar do John Wesley, do Martinho Lutero e tantos outros homens, mas a questão é, e as nossas experiências? A sua experiência com Deus, a nossa, no dia a dia. Nós temos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Jacó, de John Wesley, de Martinho Lutero e tantos outros, é o mesmo Deus nosso. As experiências continuam e nós precisamos ter as nossas experiências, porque você vai ter filho, vai ter neto, você vai contar a história do John Wesley e do Lutero para o seu neto, para o seu filho, joia, aí vai perguntar, vovô, papai, e a sua experiência?